Hoje eu vou contar. Hoje eu vou contar a história da Alemanha. Era uma vez o Sacro Império Romano Germânico. Mas o que era o Sacro Império Romano Germânico? Era uma confederação. Os estados eram livres, eram muito livres. Tinha muitos estados independentes. Tá parecendo o Brasil dividido em municípios. Então, continuando, o Sacro Império Romano Germânico foi extinto por causa de Napoleão, que ficou lá até 1815, após perder as guerras napoleônicas. Então, o que aconteceu? Chegamos na Prússia. A Prússia já tinha acabado de vencer as guerras napoleônicas. Estava muito forte. Então, a Áustria e a Prússia tiveram um plano de dividir Holstein. O que é Holstein, hein? O que é Holstein? É aquela região que hoje está dividida na Dinamarca, parte da Dinamarca. É toda a parte da Dinamarca. Era um vassalo. Então teve problemas a Prússia. A Prússia não queria que a Áustria pegasse um pedaço, então eles fizeram uma guerra. Então entra a estrela e sensação da unificação alemã, o próprio, que eu vou pesquisar aqui. Oxe. Bismarck. Otto von Bismarck. Ele foi um grande general, conhecido como Chanceler de Ferro. Ele que deu o plano de unificar a Alemanha, junto com o rei e pai de Guilherme II, o Guilherme I da Alemanha, ou da Prússia. Antes ele era de chamar da Prússia. Então, como que unificaram tudinho? Então, vamos começar. A Prússia comprou e anexou as partes do norte. Então, fizeram a Confederação Germânica do Norte. Aqui. Vocês não sabiam. Foi isso daqui, ó. Antes da guerra contra a França que perdeu a guerra, aqui, ó, era assim: o território da Prússia e seus estados. E eles finalmente unificaram o norte da Alemanha, mas precisavam unificar o resto. Precisava de alguns estados: Alsácia e Lorena, e também esses daqui. E Bavária, é assim que se chama. O estado bávaro depois se juntou. Tudinho aqui, ó.
esses estados aqui se juntou. Depois aconteceu a guerra de Paris e Belém, a guerra franco-alemã. Ou inventei nos lagos. Franco-alemã, chama assim. Então, eles queriam essa parte aqui, chamada Alsácia-Lorena. Então, esses estados aqui que estão em laranja, todo em laranja, se juntaram à Prússia. Então, eles avançaram. Metz foi a primeira cidade a ser atacada. A Alsácia-Lorena se juntou também, porque eles foram rebeldes. Eles automaticamente se juntaram. Então eles atacaram Alsácia-Lorena e conseguiram. Então eles foram para cima de Metz e circularam as tropas junto com o rei Napoleão III. Então Napoleão III foi capturado pelo exército alemão. Então entrou um governo provisório, que era uma república. Foi o governo provisório que era uma república. Que o rei não tinha como voltar para Paris. Então a Alemanha, junto com Bismarck, atacou Paris e outras cidades. Então Paris foi a última cidade. A Paris foi cercada até a França aceitar a derrota humilhante contra a Prússia. Tratado aqui, a franco-prussiana guerra. O tratado foi que a Alemanha anexaria Alsácia-Lorena e esses estados que estão em laranja forte. E também, depois disso, teve uma rebelião em Paris, aqui na capital da França, que não era mais um império, era uma república. A Comuna de Paris nasceu. Então, a Comuna de Paris foi derrotada, com os franceses ganhando. E os franceses estavam muito tristes por perder essa guerra contra a Prússia. Então, na Alemanha. Então, esse rei chamado Guilherme I, depois da unificação em Paris ou em Berlim, foi em Paris. Em Paris foi coroado como rei da Alemanha. Então é o fim do Império Francês, do Terceiro Império Francês. Mas o que aconteceu com Bismarck? Bismarck foi esquecido, todo esquecido, ninguém mais lembrava dele, até sua morte.
1700. Em 1871, ele foi coroado como rei da Alemanha, o primeiro de todos. E tchau.